O que eu falei antes foi obrigado. Tá, então, não atrapalhou. Bom, antes de mais nada, agradeço aqui vocês estarem nessa manhã aqui com a gente, né? Nessa discussão aqui, que é uma discussão, como disse a Angélica, e para mim é um prazer muito grande estar sendo coordenado por uma profissional, né? Eu sempre digo o seguinte: nós, brasileiros, temos que estar atentos àquilo que as nossas agências fazem. Porque estes jovens, que são técnicos, que são profissionais, estão nas agências para cumprir um papel que às vezes muito de nós não faria. Nós ficamos nas nossas empresas, nós ficamos nas nossas instituições e nos esquecemos que eles muitas vezes, principalmente estes jovens que vão, né, por um amor à atividade e atuação, vão desempenhar um papel que é importante para dar segurança, estrutura e organização e uma simetria necessária no nosso mercado. Nós tratamos, claro, de gente. E essa gente tem um negócio que é importante, que só nós, quando estamos estruturados e organizados, conseguimos dar, que é segurança, que é acolhimento e que é, mais do que isso, a recuperação institucional dessas pessoas para o seu convívio familiar, para o seu dia a dia e pela sua capacidade de produzir e ser feliz. Então, obrigado a você, em nome da Angélica, né? Quero cumprimentar todos os meus colegas, não só da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas também da Anvisa, que estão sempre, de alguma forma, junto conosco. Olha, não podia deixar aqui de agradecer ao convite, né, do nosso presidente da Federação Brasileira dos Hospitais, o Morato, que todos vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-lo falar ontem, de ver a forma, eu diria até que aguerrida com qual ele leva essa nossa entidade, que é uma entidade nacional, que está sempre cumprindo o seu papel no dia a dia da discussão dos grandes temas que fazem parte da saúde. Então, só esse ano nós tivemos grandes temas, e todos vocês conhecem, são os temas da reforma tributária, uma reforma que afeta a todos nós brasileiros, mas particularmente o setor de serviços e mais particularmente o setor de saúde. E tivemos grandes vitórias nessas discussões. Também todo o tema que envolve os pisos, né, salariais para as mais diversas profissões, onde também uma discussão madura, uma discussão segura está sendo organizada e estruturada por todas as instituições, mas principalmente pela Federação Brasileira de Hospitais. E vários outros temas que são temas do dia a dia da sociedade brasileira e do dia a dia da nossa saúde, né? Nós passamos um período onde nós tínhamos dificuldades para entender aonde iríamos. Agora, nós, de novo, somos donos, espero, né, dos nossos caminhos e dos caminhos da saúde. Então, nós temos que ter maturidade, temos que ter a ação, atividade, proatividade, para que a gente faça com que a saúde seja realmente aquilo que é importante para o nosso país. A gente não pode, em nenhum instante, se deixar contaminar pela apatia. Saúde é algo que depende de amor, né? Vocês me desculpem estar falando assim, mas eu queria que todos vocês, de alguma forma, que estão ligados ao setor de saúde, entendam que na vida nós temos basicamente... Ô, Luizinho! Que na vida... Ô, Luizinho! Estou falando aqui, pô. É o maior secretário de saúde que a gente já teve nesse estado. Viu? Parabéns, Luiz, pelo trabalho que você faz aqui. Olha, saúde é algo que nos leva a um tema que se chama amor. Eu sempre gosto de começar minhas apresentações, mas principalmente para que vocês entendam isso. Nós, na vida, temos dois tipos de relações. As chamadas relações comerciais e as chamadas relações pessoais. As relações comerciais são aquelas onde todo mundo dá algo em troca de algo. Nós, na saúde, temos também esta relação, mas a nossa principal função é dar tudo em troca de nada. Então é por isso que nós somos aqueles que, de alguma forma, trazemos a saúde como um grande bastião do nosso dia a dia. Vamos lá, senão eu não falo o que eu tenho que falar, né? Olha aqui, ó, tem que falar sobre melhoria de performance e capacitação. Muito rápido, eu dividi em 4 temas,
falar um pouquinho sobre o cenário atual, porque a gente sempre tem que falar um pouquinho de cenário antes de iniciar qualquer fala, para que todos nós, de alguma forma, fiquemos. Gente, eu vou ficar mais aqui para poder ler ali. Que a gente, de alguma forma, precisa, né, entender o que está acontecendo, para que a gente tenha uma homogeneidade de entendimento, de conhecimentos. Fala depois sobre os desafios nas organizações para o tema e as estratégias de melhoria de performance. E depois eu sei que a nossa amiga que vai falar sobre, né, sobre a questão das certificações, das acreditações, principalmente em redes, vai saber falar melhor, né, e discorrer melhor do que eu em relação ao tema. E depois uma pequena conclusão, para que a gente, de alguma forma, saia aqui mais homogeneizado em relação ao nosso dia a dia. Vamos lá, rapidinho. O que o cenário atual nos chama a atenção? Né? Nós temos um envelhecimento da população, todo mundo sabe disso. Né? Eu não vou ficar falando que o Brasil perdeu a sua oportunidade, que nós já fomos um país onde a gente tinha o chamado bônus demográfico, não temos mais, porque o que aconteceu foi que nós perdemos esse bônus demográfico, então hoje nós temos uma população idosa, eu vou mostrar para vocês isso rapidamente. Isso vocês vão ver o que é que está acontecendo. Né? Nós temos uma pós-pandemia, Covid-19, acho que todo mundo sabe que teve uma pandemia, né, nos últimos 3 anos aqui nesse país, que modificou a nossa forma de trabalho, mudou a nossa forma do dia a dia, de relacionamento, de estruturamento, ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos, né, de alguma forma foi alterado, de alguma forma foi modificada. E nós, algumas coisas nós encampamos, outras não. Eu imagino que várias coisas boas a gente tenha feito nesse período. Falar sobre os avanços tecnológicos, custos e sustentabilidade, todo mundo hoje fala nessa temática, realmente a discussão de custos tem a ver com muita sustentabilidade no setor de saúde. Todos vocês devem ter visto aí um monte de notícia que o setor, principalmente medicina suplementar, teve prejuízo no ano passado, teve uma série de problemas e que hoje você tem o problema lá que impactam no dia a dia, né? Se a gente vai ter o rol exemplificativo, se nós vamos ter o rol taxativo, todos os medicamentos, todas as coisas que de alguma forma levam à judicialização e isso de alguma forma interferem, né, no dia a dia daquilo que você tem contratualmente estruturado entre as instituições, e aí os chamados desafios regulatórios. Né? Vamos lá. Eu fiz ao contrário. Voltei. Bom, isso aqui vocês conhecem, né? Talvez não saiba o que é que eu vou anunciar logo depois disso. O Brasil já teve uma pirâmide etária razoável, vocês sabem disso, onde nós tínhamos em 2015, a gente tinha 11%, praticamente 12% da população acima de 60 anos, e agora nós praticamente estamos indo para quase 20% da nossa população com mais de 60 anos, com todas as repercussões que vocês sabem que acontecem. Mais internações, mais patologias crônicas, mais necessidade de utilização. Claro, a gente continua com todas as necessidades de saúde básica, de saúde focada principalmente no dia a dia, mas as doenças crônicas aumentam cada vez mais, porque a vida aumenta. E se a vida aumenta, mais de nós teremos, de alguma forma, a oportunidade de ter uma vida melhor, só que vamos, de alguma forma, nos confrontar com alguma patologia crônica nesse período. Né? Então vejam ali, ó, nós vamos ter praticamente 42 milhões de pessoas em 2030. Hoje é 2023. Daqui a 7 anos, nós vamos ter 42 milhões de idosos na nossa população. Eu sempre gosto de fazer essa medida. Isso dá menos que 2 Copas do Mundo. Né? Porque a última vez que nós ganhamos uma Copa do Mundo foi em 2002, não foi? Quem sabe agora a gente ganha feminina, né? Mas masculina foi em 2002, 20 anos atrás. E todo mundo se lembra dos jogos, dos gols do Ronaldinho, etc, etc, tal. E de lá para cá nós não ganhamos nada, ou seja, menos que aquele período, nós vamos ter um pepino enorme como esse, né, no nosso dia a dia. Bom para as instituições que trabalham com pacientes crônicos, mas muito ruim para o financiamento do setor e o financiamento que a sociedade precisa dar para isso. E olha que dado interessante, olha aí, ó, a cada 21 segundos nasce um cinquentão no Brasil. Então vamos lá? Nasceu. Né? Nasceu um cinquentão aqui. Então isso é um aspecto muito importante e a gente tem que no dia a dia
está observando isso aqui. Aqui são alguns índices econômicos que eu acho que, não sei se alguém já falou isso aqui para vocês, mas veja o que é que aconteceu, né? Existe hoje toda uma confiança empresarial e dos consumidores no mercado, isso é fundamental. O IPCA versus o IPCA de serviço, ele tem uma diferenciação muito grande, enquanto o IPCA, o de 4,18, o ano, agora em abril de 23, o IPCA serviço foi 8,25, é exatamente onde nós estamos, né? Exatamente na área de serviços. Então, sobe mesmo, o custo da saúde aumenta e é fundamental que a gente saiba disso. Aumenta por quê? Aumenta porque as instituições elas estão internando mais, estão fazendo mais procedimentos? Também. Mas por quê? Porque a população, como eu disse para vocês, está aumentando, aumentam as incidências de uma série de patologias, e vocês sabem que o câncer, né, junto com as patologias cardiovasculares, em breve tempo, vão criar uma situação incrível no nosso país, e nós ainda temos aquilo que se chama de tríplice carga, né? Que é exatamente não só o avanço das doenças crônicas, como duas coisas que só acontecem no nosso país. Primeiro, violência social. O ano passado nós tivemos 35 mil jovens, pessoas que foram assassinadas no nosso país. Isso não é um drama? Isso não é uma questão da saúde? Às vezes a gente fala, não, mas isso é uma questão da segurança pública. Não é uma questão da segurança pública, isso é uma questão da saúde também, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. E além disso, nós tivemos um outro aspecto, que é o aspecto do trânsito. O nosso trânsito é muito violento. 20 mil pessoas morreram no ano passado de acidentes de trânsito. Então se você soma tudo isso com esta cereja do bolo, nós entramos numa situação tão complexa como essa. Veja o que é que está acontecendo, né? Outros impactos econômicos aqui, mas eu quero só mostrar para vocês, vocês têm condição de analisar e de ver. Depois a apresentação, doutor Morato, o Vívio, está à disposição aí, e quem de alguma forma se interessar ou quiser, por favor, fique absolutamente à vontade. Como é que os avanços tecnológicos eles surgem no nosso dia a dia? Desta forma, né? Aquilo que se espera, e ontem o Luizinho falou que 3 coisas são importantes na vida da gente, né? A casa, a escola e o hospital. Só que o hospital não vai ser o hospital, muitas vezes, do jeito que ele falou para nós ontem. Não vai ser cada vez mais fazer leitos, ter mais tecnologia, mais equipamento. Vai ser o hospital em casa. Isso é fundamental, né? De vez em quando eu falo sobre o futuro dos hospitais e o hospital do futuro. Nitidamente, nós vamos ter hubs, onde nós vamos ter instituições e vamos ter exatamente aquele que se chama hospital em casa. E vocês conhecem, né? Supervisão 24/7, com relógios, com sensores. Eu mesmo, outro dia, olhei aqui e vi que eu estava fibrilando, né? E aí eu morri de susto, morri de medo, fiquei quietinho no meu canto, até que voltou para o ritmo sinusial. Eu não sei o que é que eu, não sei o que é que eu fiz para fibrilar, mas você vê, isso aqui me alertou, né? E eu fiquei atento se de alguma forma eu teria que fazer algo, ir para uma instituição de saúde, me cuidar, etc, etc. Tal. Cada vez mais isso vai acontecer. Uma troca de dados entre todas as partes interessadas, eu estava conversando com a Angélica mais cedo, e com os nossos colegas aqui da agência, é fundamental que nós do setor privado e o setor público, cada vez mais tenham a interoperabilidade de dados e de informações. Porque a saúde é única, vocês sabem isso, né? Eu não tenho saúde pública e saúde privada. Olha, nós terminamos agora no Sindiosp uma pesquisa onde nós entrevistamos mais de 2.000 pessoas e falamos a respeito do acesso. E perguntamos para as pessoas. A amostra tinha 48% de homens e 52% de mulheres. Tinha 51% de pessoas que tinham plano de saúde e tinha 49% de pessoas que não tinham plano de saúde. E a gente evidenciou, as pessoas, elas usam a saúde de acordo com as suas necessidades. Quem tem plano privado de saúde vai no público e quem tem público vai no privado. Então não adianta achar que nós somos vasos não comunicantes. Muito pelo contrário, o setor público e o setor privado são vasos comunicantes e nós temos obrigação de entender isso. Telemedicina com médicos e dos hospitais, colaboração com as operadoras de plano de saúde, isso é fundamental, principalmente no setor privado, porque se nós não tivermos isso, nós vamos, de alguma forma, criar, e eu sempre digo para os meus amigos, né, e colegas aí que trabalham nas operadoras de plano de saúde, embora eles tenham esse nome, operadora de plano de saúde, eles não atuam como tal.
Eles atuam como instituições financeiras que única e exclusivamente se preocupam com o resultado, né, com o seu EBITDA, como é que com o número de casos, o que existe, o que é que não é, com a sua sinistralidade, etc, etc, tal. Eles têm sim responsabilidade com a saúde, porque se eles não tiverem responsabilidade com saúde, quem é que vai cuidar? Né? Principalmente em se tratando da possibilidade de melhorarem as suas condições econômicas e financeiras, que é lícito, que é justo, mas isso não pode ser feito em função de uma ausência da presença deles no dia a dia, do cuidado da saúde do cidadão e do seu segurado, principalmente. Telemedicina, já falei, e visitas de equipe de enfermagem especializada. Então, é isso aí que vai acontecer. Aqui para vocês verem o impacto da tecnologia, quando a gente fala em dinheiro, olha aí, ó, 2011, 1,1 bilhão, e agora, em 2021, praticamente 30 bilhões de dólares foram usados, né, com empreendimentos de tecnologia. Olha como isso cada vez mais vai reforçando, e o impacto desse recurso que é utilizado e financiado, as empresas estão criando equipamentos, novas tecnologias, novos fármacos, novas condições de você atender os pacientes. Isso, claro, se você não tiver dentro de uma visão perfeitamente clara, ou de substituição, ou que isso de alguma forma muda o custo, vai aumentar o custo da saúde. Então, nós temos que estar atentos em relação a isso. Né? Aqui vocês sabem, eu sempre gosto de mostrar isso daqui, para que a gente entenda, né? Despesas de saúde no nosso país são isso aqui, ó. A gente gastou 914 bilhões de reais em 2022, o ano passado. Isso dá mais ou menos 9,23% do PIB. É um valor bom de despesa? É. Quando você compara com os países da OCDE, está entre 9% e 12%. Claro, os Estados Unidos está disparado lá com 19% do PIB. Só que o PIB dos Estados Unidos, quando dá 19,2%, o gasto em saúde é o mesmo gasto que é igual ao PIB do Brasil. Então isso é fundamental que se saiba. Mas vejam aqui, ó, os gastos públicos, 43%, e os gastos privados, 55%. Sabe o que isso significa? Que cada vez mais o Estado está abandonando o cuidado do cidadão. Ele gasta menos, o Estado Federal gasta menos, tenta empurrar isso para o governo estadual, tenta empurrar isso para o governo municipal, que tem como obrigação das leis orgânicas dos municípios, de fazer com que haja um investimento em torno de 15% das suas receitas. Só que hoje, a média em São Paulo é de 20% a 25%, e existem municípios gastando algo em torno de 30% com saúde. Não vão aguentar, não vão suportar. Então esse vai ser um problema muito grande. Mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês o seguinte: quando a gente fala de gasto privado, todo mundo fala, olha, o gasto então com plano de saúde é maior. Não é. Porque na realidade, o gasto com plano de saúde e o gasto particular ou privado, o famoso out of pocket, é praticamente igual. Então é o cidadão brasileiro que não tem nem cobertura de plano de saúde, nem vai ao SUS, que gasta dos quase 300 bilhões de reais indo nas clínicas privadas, comprando medicamento. Quando a família não consegue, quando ele não consegue no SUS ou no setor privado, ele se interna. Ele vai numa clínica, nessas clínicas populares, ele vai fazer exame, a família faz uma vaquinha para pagar, isso aí dá quase 300 bilhões de reais. Então, essa é o grande gastador, o financiador da saúde, é o cidadão. Aliás, ele paga 100%, porque também os recursos daqui são impostos e os recursos das operadoras são as empresas que estão pagando e que também, de alguma forma, estão produzindo isso em cima do cidadão. Ou seja, é o cidadão brasileiro que paga a saúde aqui nesse país e gasta 914 bilhões por ano. Né? Lembre-se que o ano passado a gente já não tinha os reflexos da pandemia. Então, isso é fundamental. Aqui, ó, gasto de saúde em proporção com o PIB em diversos países, eu já falei. Veja lá os Estados Unidos disparando. E olha a tendência. Os Estados Unidos, a tendência é gastar 25% do seu PIB com saúde. Né? Como é que os estados organizados vão fazer? Vai ser muito difícil e todos nós vamos ter que participar desta situação. E veja lá, nós brasileiros vamos chegar a mais de 10%, 12% do PIB, né? Exatamente em 2040, discutindo saúde, tentando financiar a saúde. Se o Estado Federal não está dando, quem vai ter que dar somos nós de novo. Né? Não é à toa que existe aí uma reforma tributária que busca, entre outras coisas,
um aumento e uma majoração, e vai causar uma majoração do preço do serviço de saúde, né? Muito rapidamente, o desafio à sustentabilidade é o desperdício, né? Eu não vou falar nisso, porque eu já estou vendo que o meu tempo ali está fluindo, né? Tá indo pelo ralo, né? Mas veja aqui, ó. Eu sempre gosto de lembrar, vocês vão lendo aí, eu vou falando aqui que me dá na cabeça. Ó, às vezes as pessoas falam, não, mas quem é que é responsável pelo desperdício? O primeiro grande responsável pelo desperdício é aquele que faz, de alguma forma, tem a responsabilidade institucional. Se nós não investimos em governança corporativa, se o Estado brasileiro não investir em organização, os estados de modo geral, né, os entes federativos, não investirem em organização e tiverem uma visão clara e técnica em relação àquilo que tem que fazer, não pode ser só política, claro que a política é importante, né, porque ela transborda das necessidades institucionais, principalmente nas organizações de Estado, as diversas discussões, mas se nós não tivermos uma seriedade em relação a isso, ou seja, o primeiro grande responsável pelo desperdício é o dono daquele hospital, é a entidade que possui aquela instituição, é o governo que tem aquela instituição, porque não sabe cuidar da governança corporativa. E eu vou encerrar depois falando isso muito rapidamente. Isso dá fraude, abuso, corrupção. A gente tem visto aí no dia a dia agora uma série de reportagens que têm saído, principalmente das operadoras de plano de saúde, e acho que isso afeta o ANS, né? Os diversos truques que são utilizados pelas clínicas, pelos hospitais, pelos cidadãos, seja lá por quem for, exatamente para driblar, né, as operadoras de plano de saúde. Isso é fraude, isso é corrupção. Isso não é bacana. Isso não é mostrar que o brasileiro é criativo, é mostrar que o brasileiro, infelizmente, é desonesto. E não é isso que nós queremos, ou é? Então nós temos que ter uma visão clara em relação a isso, né? Nós não podemos achar que, puxa vida, olha que criatividade. Criatividade para o mal não é criatividade, né? É malefício. Aí vai, essas coisas todas. O uso de... Assim, a má formação médica tem muito a ver com o desperdício. Porque se o médico não sabe prescrever, se o médico não sabe pedir um exame, se o médico não sabe cuidar do seu cliente, é o desperdício. Vai pedir mais exame do que precisa, vai dar prescrições que são absolutamente desnecessárias. E se as instituições não tiverem as suas rotinas estruturadas, aí a minha colega aqui da certificação vai falar melhor do que eu isso, as suas rotinas estabelecidas, os seus processos bem estabelecidos, o paciente pede uma tomografia às 8 horas da manhã, vai fazer às 7 horas da noite, porque a instituição é desorganizada, é uma bagunça, a enfermagem não sabe os seus processos, você não tem perfeitamente definidos, ou seja, isso que acontece, de novo, é um desperdício. As soluções, elas demoram muito para acontecer. Então, essas coisas todas, e eu não estou falando de fraude, olha aqui, ó, o estudo da Organização Mundial de Saúde aponta que 10% de todas as despesas que você tem com saúde são desperdício. Então vamos voltar, ó. Só para a gente, ó. 10% de 900 bilhões é 90 bilhões. Então, 90 bilhões é desperdício. Sabe quanto disso é fraude, é corrupção? 10%. Então, 10% de 90 bilhões é 9 bilhões. Então, nesse nosso país, nós temos 9 bilhões de reais que são desperdiçados com corrupção, com fraude. É bom que a gente saiba disso. Então vamos também ficar atento a esse dado, a essa informação que é fundamental. Eita, desafios. E quais são os nossos desafios? Eu já falei vários, então vamos lá, né? Sabemos que vai ter um aumento da demanda, escassez de recursos financeiros, que não vai ser possível, né? No caso da saúde privada, vocês sabem muito bem que nós vivemos, assim como a Previdência Social, um sistema intergeracional de solidariedade. Os jovens pagam para os idosos. Então, hoje eu já sou aposentado, eu tenho lá minha aposentadoria, tem alguém pagando. Vários de vocês estão pagando a minha aposentadoria aqui. Na saúde é a mesma coisa, né? Você não tem um sistema de capitalização. O que você tem, na realidade, é isso. Os jovens pagam, e às vezes pagam mais. Por quê?
os idosos vão usar mais. Isso é óbvio, objetivo. E se nós não cuidarmos disso, nós vamos ter uma grande dificuldade. Escassez de gestão dos recursos humanos, mudanças demográficas, desigualdade da saúde, e temos que ir atrás da melhora da performance. Por isso que é o tema que a gente está colocando aqui, e eu vou dar aqui um speed aqui, vou dar uma Verstappen aqui, para a gente tentar cobrir tudo. Quais são os principais itens focados em melhoria do processo? Melhoria da performance. Gestão de processo, eu já falei isso, é fundamental. Implementação de sistemas, sejam eles de sistemas digitalizados, sejam eles de sistemas de gestão, de organização, é fundamental. Uma utilização adequada de tecnologia, educação e capacitação e gestão do desempenho. Precisamos fazer isso. Isso gera uma estratégia de implementação disso. Como é que a gente vai andar por essa estratégia? Primeiro, a gente tem que planejar. Ninguém faz nada. Opa, hoje eu vou fazer um congresso. Oh, não existe isso. Oh, hoje eu vou fazer uma política nova de saúde. Não existe isso. Hoje eu vou criar. Às vezes as coisas são anunciadas assim, né? E aí depois alguém vai planejar, vai fazer acontecer. Mas não é assim, né? Tem que fazer um planejamento. Depois tem que saber fazer uma comunicação adequada. Porque se você não tiver aderentes ao seu processo, aderentes à sua discussão, você não vai conseguir, né? Você tem que ter aliados para o seu dia a dia. Porque se você não tiver, se você não conseguir convencer as pessoas, convencer os seus pares, convencer os seus superiores de que aquela política é adequada, é fundamental, você não vai conseguir fazer implementá-la. E com isso nós temos que ter liderança, né? E as lideranças, elas têm que ser lideranças engajadas. É fundamental que isso aconteça, e eu sei que cada um de vocês agora, nesse instante, está pensando na sua instituição. Né? Puxa vida, o cara podia ser melhor, ou a fulana podia ser melhor, eu gostaria de ter uma liderança e não um chefe. Eu sei, isso é uma coisa que passa pela nossa cabeça no dia a dia. E depois fazer um monitoramento dessas coisas todas. E aqui, acho que é para terminar. Eu sempre gosto de terminar com isso. Nós precisamos trabalhar a governança das nossas instituições de saúde. Sejam hospitais, sejam clínicas, sejam laboratórios, sejam as mais variadas instituições, seja o sistema público, seja o sistema privado. Nós temos que trabalhar, de um lado, as práticas de sustentabilidade que estão ligadas aonde? Estão ligadas na chamada governança corporativa. É ter gestor, é ter conselho e não diretoria. É ter diretor executivo e não o dono indo lá quando ele tem tempo, quando ele tem saco, para assinar os cheques. Isso não existe. Você não pode ter uma instituição onde, hoje, né, nos dias de hoje, antigamente podia, onde o médico é dono, ele vai na cirurgia, depois que termina o processo cirúrgico, quando ele tem tempo ele passa lá para assinar e para resolver. A mulher dele toma conta da nutrição, a filha toma conta do SAMI, a outra filha, que é muito boazinha, né, cuida do relacionamento com clientes. Ó, vai dar errado. Alguém vai comprar, a Redditor vai comprar. Né? Então, se for isso, o objetivo, né, sorte para todos. Mas as instituições têm que ter isso, porque a governança corporativa, ela cuida através de práticas administrativas que são gerais para quaisquer instituições. Onde já se viu, né? Contabilidade, tem uma contabilidade de hospital e uma contabilidade de empresa? Não, é tudo igual. Existe um processo para tomar conta da manutenção de tecnologia, de equipamentos? É tudo igual. Os equipamentos são diferentes. Mas as práticas administrativas, são as mesmas. Só que nós temos uma coisa que ninguém tem. Nós temos a chamada governança clínica. Nós produzimos um serviço através das chamadas práticas assistenciais. Enquanto as práticas assistenciais redundam na qualidade da instituição, naquilo que as instituições fazem e aquilo que traz realmente a efetividade institucional, as outras instituições fazem isso de outra forma. Quando é que nós vamos obter sucesso? Quando a gente entender que nós precisamos ter a chamada governança integrativa. Governança integrativa é exatamente aquela que une a governança corporativa com a governança clínica. São técnicos e administradores atuando juntos. Não são inimigos, muito pelo contrário, têm que atuar juntos. Né? É o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Né? É claro que de vez em quando alguém nomeia lá alguém, né, para dar uma desestabilizada no processo. Né? A filha do cara, não, agora minha filha vai tomar conta aqui do contas a pagar.
né? Porque é um negócio de muita confiança. Não vai dar certo. Aqui, ó, conclusão. Querer fazer. Sempre que a gente fala de performance, de melhoria de qualidade, isso depende principalmente da gestão superior. Então, tem que querer fazer, todos nós. Segundo, formar parcerias interinstitucionais. Quando a gente vem em situações como a que nós estamos aqui, a gente aprende a formar networking, a conhecer, a ver. Então, nós temos que saber que a gente precisa, né, conhecer outros setores para estarem juntos conosco. Treinar e educar é nosso papel. O papel das instituições de saúde é formar pessoas, sejam elas quem for, em que área que for. Esse é o nosso papel. Nós somos educadores, nós somos formadores, né? Medir o progresso, não adianta você não medir aquilo que aconteceu. Abordar as barreiras individuais e comunitárias é fundamental. Lembre-se que o IHI, ele quando fala exatamente nisso, um dos indicadores é ver o que é que acontece na comunidade, o que é que acontece na sociedade. E construir confiança. Saúde depende de confiança. Se você não confiar no seu cuidador, se você não confiar na instituição que você vai, se você não confiar nos seus parceiros institucionais, em quem paga, quem recebe, quem faz, o sistema está destruído, né? Se esses elos se partirem, nós vamos ter um sistema que infelizmente vai estar destruído. Então, eu acho que é basicamente isso. Gente, obrigado. Vou entregar a palavra aqui de volta para a Angélica, exatamente para que você... E eu gosto dessa frase aí do Bansky, né? Os vencedores não são os que nunca falharam, mas são aqueles que nunca desistiram. Isso é fundamental. Nós não vamos desistir. Eu espero que vocês também não desistam. Obrigado.